A gente tem a Kátia Gomes para conversar com a gente ao vivo? Ela está posicionada? A Kátia está com a gente. Oi, Kátia. Eu gostaria, Kátia, porque agora são 11 horas e 46 minutos. Normalmente é o horário que a gente entra no ar aqui no Distrito Federal para atualizar as pessoas. Então, para quem ligou a TV agora, vamos explicar de forma mais pedagógica, mais clara, quais foram os últimos passos. Ele foi visto ontem, 10h30 da manhã, foi chegando perto da casa da ex e, a partir de então, a polícia fechou esse cerco de forma mais específica e conseguiu detê-lo. Exatamente, Malta. Olha, foi a madrugada inteira de procura aí, de buscas pelo Lázaro. Ele conseguiu ali, em um determinado momento na madrugada, fugir na mata, mas os policiais continuaram. Então, todas as viaturas que estavam aqui na base seguiram para essas buscas. Inclusive, quando a gente chegou aqui de manhã, a gente percebeu que não tinha nenhuma viatura. Até achei estranha essa falta de movimentação da polícia aqui na base. Então, eles passaram a madrugada inteira fazendo buscas ali em Águas Lindas. A informação que nós tivemos é que já era bem próximo ao Distrito Federal, nessa região onde ele estava. E aí, quando foi 9h30 da manhã, né, os policiais encontraram Lázaro, houve uma troca de tiros, o Lázaro ainda foi socorrido com vida, trazido aqui para a base, né, poucas pessoas estavam aqui no momento que ele chegou aqui ferido, foi colocado em uma ambulância e seguiu para o Hospital de Águas Lindas de Goiás, o Bom Jesus. Lá, né, os médicos confirmaram a morte do Lázaro. Agora há pouco nós mostramos ao vivo a coletiva de imprensa do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, onde ele falou, né, que o Lázaro estava sendo financiado, tinha apoio inclusive com dinheiro, mais de R$4 mil foi encontrado na mochila dele, né? Então existe a suspeita de que inclusive um empresário estaria financiando os crimes do Lázaro. Então a morte do Lázaro agora, né, o caso não terminou, né? A morte do Lázaro agora vai dar início a uma grande investigação. A polícia quer saber agora, né, como que funcionava essa rede, né, para quem que o Lázaro trabalhava, quem estava envolvido. Na semana passada, o fazendeiro, né, foi preso porque dava apoio ali, estava dando abrigo para o Lázaro. Inclusive, é por isso, como você comentou agora há pouco, que o Lázaro não foi encontrado antes. Né, todo mundo questionava como que a polícia não encontra, né, esse criminoso, mas a explicação está aí, porque ele estava recebendo ajuda, ele estava escondido na casa desse fazendeiro. Então, realmente era difícil encontrar um homem que estava recebendo tanto apoio, né? Um criminoso que estava sendo acobertado aí por um fazendeiro, e a suspeita também que um empresário estaria financiando esses crimes, né? Uma história absurda. A gente que está acompanhando o caso desde o começo, imaginar que alguém poderia estar financiando, né, um criminoso como esse, um homem que matou a família Vidal inteira, né, pai, mãe, os 2 filhos de 15 e 21 anos. Na coletiva de imprensa, o secretário falou também que ele é suspeito de ter participado de outros 7 ou 8 latrocínios, né, roubo seguido de morte. Então, agora a investigação vai continuar, né? O caso não terminou com a morte do Lázaro. Claro, a morte dele dificulta um pouco, né, porque ele poderia dar mais detalhes, mas a polícia fez um excelente trabalho até agora e vai continuar fazendo um excelente trabalho também de investigação, Malta. Olha, eu já tenho aí mais de 10 anos de reportagem, nunca vivi uma situação como essa, né? Um momento aqui muito tenso, todo mundo, né, agitado, todo mundo eufórico com a prisão desse criminoso, né, e logo depois, né, a morte dele. Né, hoje de manhã foi um alvoroço aqui, ainda está sendo, né, a população aqui toda acompanhando, querendo saber novidades, um caso que tomou conta de todo o país, até do exterior, né, está repercutindo inclusive em outros países, né, a fuga do Lázaro repercutiu, agora a morte dele também. Eu gostaria de trazer aqui para você a manifestação do governador Ibanez Rocha, que disse o seguinte: certamente as polícias fizeram o seu trabalho dentro dos limites da lei. Se o resultado foi a morte desse perigoso assassino, certamente foi pela situação de confronto criada pelo próprio. Durante toda a minha jornada aqui no SBT, eu também nunca tinha vivido dias de uma cobertura tão intensa e tão misteriosa como essa. Vejam, só na quinta-feira da semana passada, quando já fazia 15 dias que nós estávamos com você ao vivo. Lembrando a você de casa, nós fomos a primeira equipe de televisão a acompanhar o caso, porque chegamos primeiro na casa da família Vidal, para poder entender o que tinha acontecido ali. E quando vimos que um homem, já adulto,
por volta dos 40 anos, e os 2 filhos, também adolescentes mais grandes, estavam mortos e que a mulher tinha sido levada, ficou a pergunta: isso não é um sequestro? Vai pedir resgate para quem? O que aconteceu nessa casa? Antes mesmo da polícia dizer era Lázaro Barbosa que era o assassino, nós já estávamos aqui no caso e agora trazemos para você o desfecho. A Kátia Gomes há pouco acompanhou a coletiva com o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, que trouxe também a informação que além do fazendeiro, que na quinta-feira da semana passada foi preso, aquele senhor de idade, de 70 e poucos anos, que a gente custa a acreditar que estava dando abrigo para um serial killer, além dele há um outro empresário que estava ajudando Lázaro a fugir. Certamente um empresário que é também criminoso, porque o crime evidente está aqui, ajudar um criminoso desse nível de periculosidade a fugir, mas que talvez possa ter ligação com outros crimes praticados por Lázaro e que para quem não era interessante de forma alguma que o Lázaro fosse capturado com vida e pudesse entregar informações que colocasse a liberdade e a vida desta pessoa em perigo. Era um empresário que o ajudava além do fazendeiro, que na semana passada nós mostramos que foi preso e que estava dando há pelo menos 5 dias abrigo para Lázaro Barbosa. Então, se é verdade que nos primeiros 10 dias de busca ele pode ter se escondido na mata, se alimentado de bicho que ele matava e usado das suas habilidades mateiras para poder fugir da polícia, também é verdade que a partir do 10º dia ele estava sendo muito bem assistido, com comida, com acomodação, com lugar para dormir, dentro da casa de um fazendeiro que depois veio a ser caguetado pelo próprio caseiro, porque a polícia levou fazendeiro e caseiro para prestar depoimento. O fazendeiro não disse nada, ficou em silêncio, o que nessa situação já é uma confissão de culpa, porque se você é levado para depor numa situação como essa, em que um terrorista é buscado por 270 policiais e você não tem o que dizer, nem para gritar sou inocente, é porque uma parcela de culpa nessa história você tem. E aí o caseiro, possivelmente não aguentando a pressão que já vinha sofrendo há muitos dias e as ameaças que relatou ter sofrido de Lázaro, entregou. O meu patrão está ajudando esse homem há pelo menos 5 dias. Eu vejo que tem mais comida sendo feita na hora do almoço. Eu vejo meu patrão chamando o Lázaro para almoçar. O Lázaro me olhou e disse: se você contar para os policiais que eu estou aqui, eu vou atrás da sua família. Eu sei onde eles moram. Então a gente estava diante realmente de um terrorista, de um serial killer, mas que não agia sozinho. Agia com a ajuda de pessoas importantes da região que a gente se pergunta: que respeito tinham pela comunidade? Porque como nós vimos, há 20 dias as pessoas não dormem em casa, de medo. A senhora há pouco disse que não dormia porque não conseguia pegar no sono com o barulho dos helicópteros sobrevoando a casa dela. Então é essa pessoa que hoje terminou morta num confronto com a polícia. E ouso dizer também que esse empresário que o ajudou agora está até comemorando. Porque se o Lázaro estivesse vivo e pudesse esclarecer os outros crimes que cometeu, muita gente agora estaria na mira da polícia. É claro que sai a força ostensiva, esses 270 homens e mulheres que fazem falta em outras partes do estado de Goiás, que também precisam de segurança, mas ficam os investigadores para entender quem mais estava dando apoio a este homem que já custou milhões de reais ao orçamento e aos cofres públicos do estado de Goiás desde que começou essa fuga. Dinheiro público também que foi gasto e que faz falta. Esse homem prestou um horror, tudo que aconteceu. O dinheiro público que foi gasto, as pessoas que morreram, o terror que levou a essa cidade. Esse homem precisaria, se ficasse vivo, ficar preso até seu último dia de vida. Mas quis Deus que essa história terminasse com ele morto. Kátia, você tem outras informações pra gente? Malta, não, no momento não, eu acho que a gente já passou todas as informações que tinha, né, de momento. Eu vou continuar aqui acompanhando, porque o secretário de Segurança Pública disse que vai passar mais detalhes sobre o exato local onde ele foi morto, né, vai passar mais detalhes também sobre, inclusive ele disse que tem um vídeo de ontem com o Lázaro com uma arma na mão, ele vai passar todas essas informações para a imprensa, então a gente vai continuar aqui acompanhando. Muito obrigado, Kátia.